Bom dia, meus amores. Nossa aula está começando a gravar, então nós vamos agora pegar a nossa apostila. Nós ficamos de fazer hoje a página 37, mas eu vou começar pela página 31. Por que pela 31? Porque eu quero comentar algo que não tem como eu entregar para vocês lá, né? Não tem condições. Nós vamos fazer agora essa atividade. Uai, eu saí? Não saí, eu tô aqui, não tô? Não entendi o que eu fiz aqui. Tá sim, professora. Vocês estão me vendo? Sim, normal. Vocês estão vendo compartilhar atividade? Onde é que eu tô foi ótimo, hein? Eu tô desse jeito, não sei onde eu tô aqui mais. Não sei o que aconteceu. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Ah, me achei. É na hora que eu compartilhei aqui, deu algum probleminha. Vamos voltar lá um pouquinho. Depois eu vou pegar outra coisinha com vocês. Deixa eu aqui no positivo. Deixa eu iniciar aqui. Ah, eu tô bonita, né? Pelo menos, né, Matheus? Menos mal, né? É porque o nosso positivo aqui caiu. Deixa eu só entrar no positivo de novo. Rapidinho. Ah, tá aqui. Deixa eu compartilhar a tela do positivo. Vamos lá. Tudo tranquilo? Vamos então? Eu já coloquei aqui para vocês na página 31. Por que eu quero comentar primeiro a 31 antes de a gente chegar na 37, como eu combinei com vocês hoje? Como eu falo, meu planejamento é muito flexível. Quando eu estou fazendo a chave de correção, que eu ainda nem agendei, que amanhã vocês vão pegar, tá todo mundo conseguindo visualizar a página 31 comigo? Todo mundo? Muito bom. Caio já respondeu para mim. Essa atividade aqui, como é que vocês deveriam... Porque, gente, eu não tenho como colocar essa atividade lá no positivo 1 para vocês terem correção. Pode ver que na minha apostila nem tem resposta aqui. Mas eu vou agora explicar com vocês, para vocês daqui a pouquinho estarem fazendo lá bonitinho. Vamos lá? Como é que eu faço essa atividade? Eu tenho que marcar um ponto de encontro entre a casa de Luísa, João e Marcos, que vai ser o encontro das 3 mediatrizes. Como é que eu farei esse exercício? Vocês vão pegar uma régua, vocês vão ligar esse ponto de Luísa até o ponto de João, vocês vão ligar com a régua aqui. Vocês vão construir um segmento de reta até aqui. Depois vocês vão pegar a régua e ligar do João até o Marcos, fazer outro segmento de reta. Depois vou ligar de Marcos até a Luísa. Então eu vou ter um triângulo aqui. Vocês vão construir um triângulo unindo esses 3 pontos. Por quê? Eu vou fazer a mediatriz de cada segmento para ver aonde vai unir essas 3 mediatrizes. Então, eu vou ter que fazer um prolongamento de reta. Como é que eu irei fazer? Vamos lá. Eu liguei Luísa. Quem tiver uma régua aí pertinho, em lápis, pode fazer junto comigo. Se tiver o compasso, melhor ainda. Vocês vão... Ligou esse segmento aqui. Vocês vão marcar a metade dele. Ah, o segmento deu 4. Vocês vão marcar lá em 2 centímetros. Marca o ponto médio que nós chamamos. Marca o ponto médio entre Luísa e João. Marquei o ponto médio. O que eu vou fazer agora? Com o meu compasso, como tudo que eu estou falando está gravado, vocês podem depois voltar na aula para ver e fazer de novo sozinhos depois. Tudo bem? Você vai colocar a ponta seca nesse ponto da Luísa, fazer a abertura do compasso até o seu ponto médio, que está aqui. Fiz a abertura, eu vou traçar uma circunferência, lembra? Aqui. Depois eu vou colocar a ponta seca aqui no João, no ponto inicial do João, vou fazer a abertura até o ponto médio e vou traçar a circunferência aqui. Aí aqui vai ter uma união dessa circunferência. Vocês vão traçar a mediatriz. Como é que eu traço a mediatriz? Ela retinha do ponto médio até o ponto de encontro das 2 mediatrizes. Só que eu vou marcar o ponto de encontro dentro desse espaço do triângulo, porque é onde eu tenho que fazer o encontro dos 3. Eu não posso marcar aqui, tem que marcar aqui dentro. Marquei, deixei quietinho lá. Depois, se for necessário, a gente vai prolongar essa reta. Vou fazer a mesma coisa aqui. Do João até o Marcos eu tenho um segmento,
vou marcar o ponto médio, que é a metade, vou botar sexta-feira, só que isso aqui, você vai pegar essa minha fala gravada para fazer sozinho. Ponto do compasso aqui, ó, ponta seca, faço a abertura até o ponto médio desse segmento do João até o Marcos, vou fazer a minha circunferência, isso, Raquel, a circunferência vai entrar aqui dentro, ó, aqui dentro a circunferência. Põe a ponta seca no Marcos, põe o lápis no meio aqui do segmento e vou traçar a circunferência aqui. As duas circunferências vão se encontrar aqui dentro desse triângulo que eu tracei. Aí eu vou ligar esse ponto de encontro a ponto médio desse segmento de João até Marcos. Até aqui vocês entenderam o que eu estou fazendo? Eu liguei os segmentos, os pontos, fiz 3 segmentos, formou um triângulo. Eu agora estou fazendo a mediatriz em cada segmento. Como é que eu faço a mediatriz? Eu marco o ponto médio, pego o meu compasso, faço a abertura até o ponto médio. Só que aqui dentro que vai ter a união desse ponto médio, da mediatriz. Faço a mesma coisa aqui da Luísa mais o Marcos, marco o ponto médio entre Luísa e Marcos, a metade do segmento, põe a ponta seca do compasso no Marcos, faço a minha circunferência, aí eu vou ter uma circunferência, passando pelo ponto médio. O que é o ponto médio? É a metade do segmento que eu fiz de Luísa até Marcos. Faço o mesmo processo ao contrário. De Luísa, vou ter aqui o ponto, a mediatriz, traço. Vocês vão perceber que quando vocês traçarem as 3 mediatrizes, o momento quando vocês prolongarem, elas vão se encontrar. E elas vão se encontrar mais ou menos aqui, ó. Então, o ponto de encontro da mediatriz vai dar mais ou menos aqui, onde eu botei o mouse. Tá vendo o mouse aqui? Vocês estão conseguindo enxergar? Direitinho? Deu para compreender? Alguém não entendeu a minha fala? Vocês vão poder ouvir tudo de novo depois. Que aí vocês vão estar com a régua direitinho. Por isso, quando eu der o link da reunião, vocês vão voltar a assistir para fazer sozinho essa atividade. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não? Tudo tranquilo? Então, se alguém tem dúvida, liga o microfone para perguntar. Essa parte de baixo eu já vou dar como resposta lá na atividade agendada que eu dei para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. Aqui eu botei como pessoal, mas eu fiz aqui com vocês. Todo mundo entendeu, então? Ninguém tem dúvida aqui, não? Tudo tranquilo nessa parte? Então, deixa eu agora passar para a página 37. Vamos lá? Lá na página 37, que eu combinei com vocês, que a gente vai fazer juntos. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Deixa eu voltar aqui de novo. Na nossa página 37. Quem está saindo da reunião, que está voltando, né? Porque às vezes deu algum probleminha na internet, para ficar tranquilo, depois a aula está gravada para vocês. Tudo bem? Então, vamos aqui. Na página 37, ele começa pedindo para a gente usar material de apoio. Você não precisa nem recortar. Você pode ir lá no material de apoio e fazer o traçar as diagonais. Pegar uma régua. Como é que eu traço a diagonal? Eu pego um vértice e vou ligando aos vértices, que esse vértice ainda não está ligado. Você vai lá ligando. Depois que a gente faz isso, ele pede para a gente fazer isso aqui, ó. Preencher esse quadro. Então, a gente vai preencher agora, junto comigo. Por quê? Isso aqui a gente sabe. Quadrilátero tem 4 vértices, 4 quinas. Um pentágono, 5 vértices. Por quê? A quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados. Um hexágono, 6. Um heptágono tem 7. Um octógono tem 8. Volto a dizer, vértice, quantidade de vértices é igual a quantidade de lado. Então, pentadecágono, 15 lados. Teria 15 vértices. Aí ele pergunta aqui no segundo quadradinho, o número de diagonais que eu tracei, que saiu de um vértice, ok? Um vértice. No meu quadrilátero, só vai sair um de cada vértice. No pentágono, vai sair 2. Lembra daquela fórmula? Número de lados menos 3, ó. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. 7 menos 3, 4.
8 menos 3, 5. Então, escrevam aqui, para determinar o número de diagonais que sai de um vértice, eu tenho que fazer n menos 3. Número de lados, menos 3. Tudo bem? Número de diagonais do polígono. Lá vocês traçaram, mas a gente já tem a fórmula que na aula passada nós fizemos. Qual é a fórmula? Número de lados vezes número de lados menos 3 dividido por 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho aqui o n menos 3. Então, eu vou multiplicar, ó, número de lados, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Por quê? Isso aqui já é o n menos 3. Ó, 7 vezes 4, 28, dividido por 2, 14. 8 vezes 5, 40, dividido por 2, 20. Usando a fórmula de diagonais, eu consigo fazer. Aí ele pergunta aqui, ele manda observar. Aí nós vamos escrever o quê? Aquilo que a gente fez na aula passada. Como é que eu consigo descobrir quantas diagonais saem de um vértice? É só pegar o número de lados e subtrair 3 unidades. Então, a gente vai escrever aqui. Aqui está escrito, você poderia colocar o que eu fiz aqui, ó. Na letrinha E, a fórmula. N menos 3 é a nossa fórmula. Então, aqui eu vou escrever o quê? Número de lados menos 3 unidades. Aí, aqui embaixo, eu monto a minha fórmula. Quem é o número de lados? Qual é a letrinha? Não é X, é N. N menos 3. Aí, colocamos a fórmula de N menos 3. Tudo bem? Ótimo, aqui a gente concluiu, aqui a gente montou a fórmula que a gente já fez desde a aula passada. Aí agora ele pede para a gente fazer o seguinte, vamos provar que está certo o quadro. Fazendo como? Gente, isso aqui tudo tem na atividade que eu vou agendar para vocês hoje, que é a atividade de correção. Eu já digitei isso aqui tudinho, não precisa copiar, que vai estar lá para vocês. Tudo bem? Tranquilíssimo aqui? Porque eu quero comentar uma outra coisinha antes da aula acabar, que eu acho importante vocês entenderem quando vocês estiverem fazendo a correção amanhã. Tudo bem? Olha aqui, isso aqui é só colocar na fórmula. Diagonal, não é n vezes n menos 3? O que é esse quadro? Quadriláteros, 4 lados. Então, eu vou fazer 4 menos 3, 1, multiplico pelo 4 de novo, para depois dividir por 2, por isso que dá 2. Isso aqui é só para provar que a nossa fórmula funciona, que a nossa fórmula realmente existe e está ali para nos ajudar. Alguém não entendeu como calcula a diagonal de um polígono? Queira ligar o microfone e entender? Liga o microfone. Quem quiser fazer alguma perguntinha antes da gente ir para uma outra parte, que eu acho importante para vocês, que são a parte onde a gente tem aqueles probleminhas que eu tenho que ler, interpretar e entender o problema. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou a gente pode dar mais uma caminhada? Alguma dúvida? Professora, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Então, eu tô com dúvida aqui, eu não entendi. Fala-me. Então, essa questão aqui, esse último agora, quadrilátero, a diagonal, essa questão, eu não entendi. Você poderia me ajudar? Essa questão aqui, o que ele pede para a gente fazer? Nós vamos provar o resultado do quadro aqui. Por que deu 2? Por que deu 5? Por que deu 9? Por que deu 14? Por que deu 20? O que nós vamos fazer? Usar a fórmula. Olha a fórmula aqui, Maria. Diagonal é igual ao número de lados. Essa fórmula você entendeu, não entendeu? Entendi sim, professora. Então o que eu fiz, Maria? Quando você me faz essa pergunta, você está sendo aquela corajosa que pergunta para ajudar aquele coleguinha que está morrendo de vergonha de fazer pergunta. Né? Eu gosto muito disso, porque essa pergunta de vocês ajuda muito eu repetir uma coisa que para alguém vai fazer uma diferença. Tá? Muito obrigada pela tua pergunta. Então, o que eu fiz aqui, Maria? Ó, eu peguei a fórmula, aqui a fórmula, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? O Arthur concordou lá, tá vendo? Essa é a nossa estratégia para dar uma boa aula e fazer todo mundo entender. Para aqueles que têm vergonha, acompanhar a aula, por aqueles que não têm a vergonha de conversar com a professora e tirar a dúvida comigo. Olha aqui, eu peguei aqui, tá vendo?
Isso, aqui vai ser o total de diagonais. Por quê? Eu não quero saber só o que sai de um vértice. Porque se eu quisesse o que sai só de um vértice, eu só ia pegar n-3. Eu peguei a fórmula inteira. Então, olha aqui, um pentágono. Vamos pegar aqui o pentágono. Pentágono tem quantos lados? 7. Então, n vai ser o 7. Porque n é o número de lados. Então, onde está o n, eu vou colocar o 7. Ó. 7 vezes 7 menos 3, que é essa fórmula aqui. Então, no lugar do n, eu coloquei o 7. Aonde é o octógono? No lugar do n, eu coloquei o 8. Se fosse um pentadecágono, eu ia colocar no lugar do n um 15. Isso se eu estivesse querendo o total de diagonal. Total! O número de diagonais do desenho. Se eu peço o número de diagonais, é porque eu quero o desenho inteiro. Eu tenho que usar a fórmula toda. Se eu quero de um vértice só, eu só vou fazer n-3. Entendeu, Maria? Compreendeu? Entendi sim, professora. Muito obrigada. Obrigada você que ajudou aqueles coleguinhas que estão lá esperando alguém perguntar para tirar a dúvida dele. Mais alguém que tem outra dúvida diferente da Maria Luísa? Que ajudou muito a professora e os coleguinhas que estão aí do outro lado me ouvindo? Mais alguém? Tem outra que seja diferente da dela? Eu gosto muito quando a Maria pergunta, quando a Júlia e o Matheus também têm as dúvidas. Ajuda muitos colegas que não conseguem, né, Emily? Que tem vergonha, a Rebeca, que morre de vergonha, e outros mais. Então, né? Mas é bom por isso, a nossa aula acaba ficando extrovertida com essas brincadeiras que a gente faz. E é bom. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu fiz isso aqui com vocês, eu parei nessa atividade aqui. Essa atividade 3 e 4, isso aqui, gente, eu estou falando da página 38. Vocês vão ter ela totalmente destrinchada na atividade agendada que eu vou colocar hoje, disponível amanhã, às 9 horas da manhã, como eu faço toda sexta-feira, para vocês fazerem a correção da semana, né? Onde eu coloco tudo. Júlia, você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Júlia. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, meu amor, pergunta. Ok. Eu tava dando uma olhada nas atividades da página 38, e aí na letra A da 1, ele pede para indicar os segmentos que representam as diagonais que partem de cada vértice. Quando ele pede para indicar segmento, é para falar as letras que Isso aqui, você está vendo aqui? Tem que falar Tá vendo aqui? Então, foi até bom você perguntar isso para mim. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, lá quando eu mandei para vocês o digitadinho, eu não consigo colocar esse traço aqui em cima. Então, lá só vai aparecer assim, AC. Repare que é com letra maiúscula, porque vértice a gente usa a letra maiúscula. Então, por exemplo, eu liguei o A até o C. É uma diagonal, é um segmento. Então, eu vou colocar AC. Quem sai do ponto A? O AC e o AD. Então, eu vou vir aqui e vou colocar AC e AD. Mas vocês vão precisar colocar esse traço, esse segmento aqui, que eu não consegui digitar lá no Word, que eu não consigo colocar esse traço em cima. Então, vocês não vão achar esse traço, mas vocês precisam colocar. Deu para entender como é que eu represento segmento? Segmentos são esses dois vértices que eu coloco, começa no ponto A, termina no ponto C. E eu tenho que colocar esse tracinho em cima. Tudo bem? Entendeu? Muito bom você perguntar, porque vocês não iriam ver esse tracinho lá. Sim, quando eu colocar o gabarito. Compreendeu agora? Tudo bem? Então, podemos ler essa 3 aqui, para vocês entenderem? Quem levantou a mão aí, quer perguntar? Tem mais alguém além da Júlia querendo tirar alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Fala, Matheus. A minha dúvida é sobre a questão 3 lá do início. Eu não sei se todos... Essa questão 3 aqui, Matheus? Essa questão 3? Deixa eu falar sobre ela. Era ela e a 4 que eu quero falar antes da nossa aula encerrar hoje. Oi? Você quer falar delas antes da aula terminar, certo? Eu vou falar. Pode esperar aí que se eu não falar o que você está com dúvida, você me pergunta depois? Pode ser? Ok. Então, tá bom? Eu vou falar sobre ela. Se dentro da minha fala já satisfazer a sua dúvida, beleza. Se não, você liga o microfone e conversa comigo de novo. Tudo bem? Deixa eu só esclarecer um questionamento do Arthur, que ele colocou lá assim, esse traço é congruência em cima das letras? Não, Arthur. Congruência são aqueles 3 tracinhos que eu coloco um em cima do outro para dizer que o de cá, aquilo é o que o Matheus escreveu agora. Esse traço em cima dos 2 pontos, ele é segmento de reta.
Se fosse uma semi-reta, seria um traço com uma seta, com a pontinha na seta. Por que é só um traço? Não tem ponta, não tem seta. Porque ele começa no ponto A, termina no ponto C. Ele é chamado de segmento. Por isso que eu tenho que dar esse traço. Nem nada a ver com congruência. Tudo bem, Arthur? Muito bom. Tá vendo? De vez em quando eu consigo dar conta de ler o bate-papo de vocês, eu esclareço logo a dúvida. Por isso que às vezes é bom ligar o microfone, que pode passar alguma coisa que eu não consigo ler. Então vamos aqui no 3, que é uma dúvida do Matheus, pode ser de mais gente. Vocês vão ter isso aqui respondidinho amanhã, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Olha o problema. A quantidade de diagonais que parte de cada vértice de um polígono é igual, deixa eu só aqui, que tá ruim para eu ler aqui, é igual ao número de diagonais de um heptágono. Que polígono é esse? Como é que eu montaria isso aqui? Primeira coisa, eu sei o número de diagonais de um pentágono. É só pegar o que é a fórmula, ó, pentágono tem 7 lados. Eu iria montar assim, 7 vezes 7 menos 3 dividido por 2, ok? Isso ficaria de um lado, porque eu sei que eu estou dizendo que a quantidade de diagonais que partem de cada vértice, qual é a fórmula que eu faço para descobrir a diagonal de cada vértice? Não é n menos 3? Então, ó, vê se vocês conseguem me ouvir. Eu vou montar esse problema assim. Eu vou colocar quantidade de diagonais que partem de um vértice de um polígono. N menos 3, eu vou escrever. N menos 3 igual. E do outro lado, ele falou que é igual ao número de diagonais de um pentágono. Então, eu botei do outro lado. 7 vezes 7 menos 3 dividido por 2. O que eu estou falando vai estar escrito amanhã para vocês. Então, eu transformo o que eu estou lendo em equação. Acabei de fazer uma equação. O que eu fiz na equação? Eu peguei aqui, ó, a quantidade de diagonais que parte de um vértice, de um polígono, n menos 3. Então, eu vou escrever n menos 3 igual, porque ele colocou aqui a palavra igual, então eu já sei que é uma equação igual ao quê, professora? Ao número de diagonais. Professora, então eu posso fazer n menos 3 igual, ir lá e calcular o número de diagonais de um pentágono, que a gente já tem lá na tabelinha, quanto que dá igualar esse valor? Claro que eu posso. Eu posso fazer logo, ó. N menos 3, 4. 4 vezes 7, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, como é que vai ficar o número 3? N menos 3 igual a 14. Por quê? Porque a quantidade de diagonais que parte de um vértice eu chamo N menos 3. Eu não sei de que polígono que é, então eu vou fazer como? N menos 3 igual a 14. O que é 14? Total de diagonais de um pentágono. Como é que eu faço agora? Eu vou deixar o N, o menos 3 eu vou levar para o outro... Eu estou fazendo equação, gente. O menos 3 eu vou levar para o outro lado somando. Então, eu vou ter N... Com o quê? 14 mais 3. O que é 14 mais 3? 17. Então, o meu polígono vai ser o quê? E vou responder de Júlia agora. Meu polígono 17. Não tem nome para ele. Eu vou chamar de polígono de 17 lados. Aí, Júlia, eu respondo sua pergunta. Polígono de 14 lados. Eu vou dizer polígono de 14 lados. Porque ele não tem um nome específico. Ah, eu poderia chamar de heptadecágono? Poderia. Porque o que é epi? Epi, 7. O que é decágono? 10. Então, eu posso chamar de heptadecágono. Mas não é muito comum usando, não. Você usa mais polígono de 17 lados, porque a gente usa muito o nome do de 20 e do de 15. O que está entre o 15 e o 20, para não dificultar, ele sempre aparece para a gente assim, 19 lados, polígono de 14, para a gente não se preocupar com nomenclatura. Senão, muita coisa para a gente dar conta. Então, a gente só tem que decorar muito o de 20, que é o icoságono, que aparece muito nos enunciados, ou de 15, que é o pentadecágono. O que está entre o 15 e o 20, ou a gente faz aí o heptadecágono, o octadecágono, ou a gente fala 18 lados, 17 lados. Matheus, eu consegui explicar a sua dúvida? Hein, Matheus, você conseguiu entender? Professora, a sua explicação sobre a questão, sim, eu entendi, tanto que eu fiz as mesmas coisas. Mas quando eu fiz na primeira vez, surgiu uma dúvida enunciado para mim. Fala qual é a dúvida do enunciado. A quantidade de
de diagonais que partem de cada vértice de um polígono é igual ao número de diagonais de um heptágono. Essa questão aqui, de cada vértice. Isso que é o que eu repeti 2 vezes. Quando eu falo diagonais que partem de cada vértice de um polígono, que eu não conheço esse polígono, então eu não sei o n dele, eu não sei quantos lados, por isso que eu escrevo o quê? n-3. Porque n-3 é a fórmula que eu uso para determinar quantas diagonais saem de um polígono. Entendeu agora? Não, professora, não é isso. É que a questão é que heptadecágono é um polígono de 7... Não é. Esse polígono aqui, esse polígono não é o de 7 lados, é o do 17 que você achou a resposta. Não, esse polígono que ele fala no início... Continua. É porque você está achando, na sua pergunta você está se complicando. A pergunta é isso aqui, ó. Ele quer saber quantas vértices sai de um vértice de um polígono. Esse polígono aqui sai 2. Por que eu estou vendo que sai 2? Mas se eu não estivesse vendo, se eu não soubesse que polígono é esse, eu teria que ver o quê? Número de lados, eu não sei que polígono que é, -3. Olha o número 4. Sabe-se que um polígono regular, então ele tem os lados do mesmo tamanho, o número de lados é o dobro do número de diagonais. Gente, essa linha aqui é tudo para mim. O que é número de lados? N. Então, vai ser N é igual dobro de diagonais, 2D. Então, um N é igual a 2D. Eu estou transferindo para a linguagem matemática. Ó. Número de lados eu chamei de N. Dobro do número de diagonais, 2D, porque D é de diagonal. Como é que eu escrevo essa equação? N é igual a 2D. Ok? Então, eles são os polígonos que o número de lados vai ser igual ao dobro de diagonais de um outro polígono qualquer. Quando ele quer saber que polígono é esse, eu já montei a equação. N igual a 2D. O que eu vou fazer? Lá nessa atividade aqui, onde eu tenho N vezes N menos 6, no lugar do N eu vou colocar 2D. Então, eu vou montar como a número 4? Eu vou colocar D. No lugar do N, eu vou colocar 2D, porque ele está dizendo que o número de lados é igual ao dobro do número de diagonais. Tudo bem? Gente, isso aqui tudo que eu falei, vocês vão ter agorinha, eu vou deixar disponível a partir de amanhã, 9 horas da manhã vai estar aberto, e eu escrevi muito bem essa questão 3 e 4, para vocês, na hora que tiverem copiando a correção, lembrar de tudo que eu falei. Tá? Isso, Júlio, você vai descobrir que polígono é esse. Que polígono que o número de lados é igual ao dobro do número de diagonais? Por exemplo, ele tem 4 de lados e ele tem 8 diagonais? Então, seria o quadrilátero, mas o quadrilátero não é. Ah, professor, eu fui esperto, vim aqui na tabela e você já tinha me dado a tabela e vim cá e olhei alguma coisa para ver se eu conseguia entender. Opa, achei. Vocês já vão descobrir esse aqui. Ó, 7 lados. Ele tem quantas diagonal? 14. Faz a conta, você vai descobrir que é um heptágono. Porque você já tem ali, mas faz a conta, é o que o Júlio falou. Faz, monta. Porque esse tipo de problema é muito comum para vocês. Eu tenho que aprender. Pode ver que o Matheus está se embananando na hora que ele lê aqui o enunciado. Você tem que aprender a ler o enunciado, transformar o seu enunciado em uma equação. E quando eu falo de diagonal, eu uso muito a letra N e eu uso muito a letra D, tudo bem? Se você não usar a letra N e a letra D para montar a sua equação, você não vai conseguir. Certo, gente? Então, eu vou só parar o nosso compartilhamento aqui, porque a gente não vai usar mais a apostila, tá bom? Eu vou apenas, espera um pouquinho aí, porque eu só vou concluir o meu raciocínio, a minha aula, porque eu preciso concluir para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? A nossa aula vai finalizar por aqui, a nossa gravação. A gente volta a ter aula gravada, live de novo na terça-feira, se Deus quiser. Os meninos estão fazendo a Olimpíada, segunda-feira nós temos aula às 9 horas da manhã. Espero vocês lá também, por favor. Um bom final de semana a todos e um beijo no coração de vocês.